Hoje eu vou começar a entrevista aqui com o ator, dublador e radialista Márcio Seixas. Ele é um dos maiores dubladores do Brasil com mais de 30 anos de carreira. Já fez várias vozes em filmes, séries, desenhos. E aqui ele vai contar um pouco sobre a sua história na dublagem. Começar, Márcio, perguntando uma coisa que eu acho muito interessante sobre você, é que você é mineiro de Belo Horizonte. Você saiu de Belo Horizonte aos 28 anos para começar a carreira de dublagem, isso que diz o Wikipedia. E você não tem sotaque nenhum de mineiro, tipo zero. Como foi começar na dublagem no Rio de Janeiro sendo mineiro? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho, que eu acho que as pessoas que admiram o seu trabalho também devem ter. Como foi começar sua carreira no Rio de Janeiro, vindo de Belo Horizonte? Eu queria saber se você tinha um sotaque pesado, você precisou fazer alguns cursos para perder o sotaque. Então me fala um pouco sobre isso. Pois é, Juliano, sou sim mineiro de Belo Horizonte, nasci lá em 1945, no dia 18 de maio, na Vila... esqueci o nome, nasci ali e ainda na infância fui para Nova Suíça, Rua Junquilhos. Juliano, eu tinha sotaque sim. Mas eu acho que por força do trabalho no rádio que eu fazia noticiário em Belo Horizonte, eu apresentava músicas em rádios musicais. Nunca fui disc jockey, eram rádios musicais. Tocava uma música, eu dizia Roberto Carlos nas curvas da Estrada de Santos. A força do hábito desse trabalho, eu acho que tirou a minha mineirice. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, falava assim, eu tinha sotaque. Por exemplo, foi difícil tirar o trem da minha fala. Não vou comer esse trem não, porque isso aí eu não gosto. Né? Mineiro fala esse trem com muita propriedade. E os cariocas me zoavam muito. Portanto, eu tinha sotaque sim. Repito, a força do hábito, esse hábito de apresentar música séria, sempre falando de uma maneira muito séria, muito linear, continuou na Rádio Jornal do Brasil, por onde eu trabalhei por 19 anos. E eu acho que isso acabou moldando a minha fala. Qual foi teu primeiro contato com a dublagem? Quem foi que disse que você poderia ser dublador, ou isso devia ser desde a tua infância e adolescência, né? Porque eu acho que todo mundo que escutava a tua voz, não sei como era a tua voz na adolescência, mas é uma voz bem característica, assim. A gente não consegue assistir um filme e escutar a sua voz sem saber que é você. Por mais que você faça vários personagens diferentes, a gente sempre escuta e fala, não, isso aí é o Márcio Seixas. A gente não confunde a sua voz. É uma voz inconfundível, assim. E como foi pra você começar na dublagem, assim? Quem que chegou pra você e disse, Márcio, vai pro Rio de Janeiro, vai trabalhar com dublagem? Porque você já era um radialista conhecido em Belo Horizonte. Para decidir largar o rádio e migrar para a dublagem deve ter sido interessante. Fala um pouco pra gente sobre isso. Quando eu vi dublagem pela primeira vez, foi em 1960, eu fiquei maravilhado sabendo que era um filme americano e uma voz em português saindo nos alto-falantes da TV. Era uma TV sempre com 4 pés, naquela tela de 20 polegadas. E aquilo me fascinou. E, claro, mineiro, né, criado de uma maneira muito simples, uma vida muito simples. E eu sonhava com isso, eu fui ficando adulto, sonhando com isso. Entrei para o rádio, sempre apaixonado por dublagem. Até que por um convite para um trabalho em TV no Rio de Janeiro,
me fascinou e eu segui, fui direto para o Rio de Janeiro, atrás dessa oportunidade que não vingou. Então eu estava na casa da minha ex-sogra, num domingo, minha ex-mulher, folheando o jornal, viu lá um anúncio da Herbert Richards oferecendo estágio para quem tivesse boa leitura em voz alta e que tivesse boa voz. Me apresentei, graças a Deus fui selecionado e daí participei de um estágio de poucas semanas e fui integrado ao quadro de dubladores da empresa. E lá eu trabalhei durante 24 anos. Márcio, você sabe ao certo quantas dublagens você já fez? Que numa pesquisa que eu fiz no Wikipedia, eles dizem que não estão catalogados todos os personagens que você já fez. Então o Wikipedia não sabe. Você sabe ao certo quantos personagens você já fez? Quantas dublagens? Esse é um arrependimento que eu vou levar para a vida toda, Juliano. Não ter ideia do acervo, do meu acervo. Você imagina, eu comecei a dublar em 74. E eu ainda continuo dublando. Não, hoje eu dublo 99% menos. Eu continuo fazendo o Batman, da Liga da Justiça, e um seriado chamado Sarah e o Pato. E eu vou ter a minha vida inteira, o resto da minha vida, para poder lamentar, não anotar cada trabalho feito, porque hoje eu teria, né, como referência, fiz esse trabalho, aquele outro. Por isso que muita gente me diz assim, eu vi um filme outro dia, era você, e eu não tenho ideia, nem quem dirigiu, onde foi feito, em qual estúdio no Rio de Janeiro. Não, infelizmente não. Não tenho a menor ideia do número de filmes que eu dublei. Márcio, de todos os personagens que você já fez, qual é o seu favorito? Personagem favorito é o Batman, sem sombra de dúvida. Eu amava as narrações que eu fazia para o Walt Disney. Mas quando eu fui escolhido para fazer o Batman, eu fiquei apaixonado. Eu amo esse desenho, amo esse trabalho, tenho muito orgulho dele. Agora, atores de live action, para mim, em primeiro lugar, eu não sei se é o primeiro lugar, é entre Clint Eastwood e o Leslie Nielsen. São atores que eu amei dublar. Cada filme que me chamaram para fazer, eu ia feliz da vida para fazer. Márcio, de todos os personagens que você já fez, sempre tem aquele que é o favorito pelos geeks, pelos nerds, que é o Homem-Morcego. O Batman ficou muito marcado pela sua voz, assim, na Animated Series. Era uma voz muito característica e bem diferente das outras vozes que a gente tinha do Batman antes da sua dublagem. E aquilo ficou uma voz característica do personagem. Como foi pra você? Qual que é o sentimento quando você foi substituído na voz dele? Porque eu, como fã, quando vejo o Batman sem a sua voz, eu estranho muito, assim. Por mais que os outros dubladores sejam muito bons, mas a gente se acostumou a ver ele na sua voz. E quando não é você dublando ele, é uma coisa estranha de se ver. Como é pra você? Você tem aquele apego pelos personagens que, tipo, trocam de voz e você fala assim, nossa, pegaram meu personagem. Você tem apego pelos personagens ou é só um trabalho? Juliano, eu acabei não comentando sobre a sua pergunta sobre apego aos personagens. Não. Eu sempre adorei dublar os personagens e atores que me deram para dublar, mas isso aí, a opção é do distribuidor, que eu quero essa ou aquela voz, e não há como interferir nisso. Então eu sempre achei uma coisa absolutamente natural eu dublar um ator em vários filmes e de repente o diretor, o distribuidor diz assim, eu não quero mais aquela voz, eu quero a outra. É natural que isso aconteça. Quanto à seleção da minha voz para o Batman, se deu por acaso. Eu estava chegando na Herbert para dublar e
B. Júnior, filho do Herbert, estava fazendo uma gravação teste com um colega meu, falecido, Newton Valério. E eles se desentenderam, porque o filho do Herbert queria uma voz assim assado e o Valério parece que não estava se dando bem com aquela direção e os dois se desentenderam. E eu entrei, passei por eles no pátio, no momento em que o Valério saiu do estúdio revoltado, estava muito furioso, e o filho do Herbert disse, eu tenho que mandar esse teste com urgência para o Silvio Santos e não estou conseguindo me entender com o Valério. Você pode fazer um teste aqui para mim? Posso. Entrei, fiz o teste e a minha voz foi aprovada. Márcio, eu não sei se todas as pessoas acham isso, mas eu vi algumas fotos suas da adolescência e as fotos de hoje e as fotos do Adam West, pouco antes dele morrer, na idade que ele tinha antes de morrer, e eu acho você muito parecido com o Adam West. Será que teve alguma influência com essa semelhança física que você tinha com ele? Ou só eu que acho você semelhante a ele e ninguém nunca tinha comentado isso com você? E já emendando na mesma pergunta, alguma vez você já pensou em se vestir de Batman para algum evento, alguma coisa? Um cosplay do Batman? Ou se já fez, como foi? Ninguém nunca me disse isso, que eu sou parecido com Adam West. Eu confesso, eu olho, estou vendo aqui, você mandou as fotos, eu não vejo semelhança. E quanto a comparecer nos eventos cosplay, vestido de Batman, se eu tivesse um físico avantajado, se eu tivesse braços grossos, né, peito marombado, como a juventude diz, eu não me negaria a aparecer no evento. É tudo pela alegria, né, pelo cultivo do personagem, ele é tão amado, eu não me furtaria não, mas olha, com essa idade, já cheio de ruga, os olhos cansados, a barriga de chope, dificilmente eu seria uma figura agradável vestido de Batman. Márcio, qual foi a sensação para você de voltar a fazer o Batman depois de tantos anos sem fazer o Batman, voltar a dublar ele no jogo Injustice 2? Eu fiquei muito feliz porque eu vejo o quanto esse game é adorado, o quanto ele é disputado, e eu fiquei muito orgulhoso. E é mais uma vez que eu vejo a chance de poder dizer publicamente que eu agradeço aos fãs do Batman, porque foi por uma pressão deles, foi por esse carinho, por esse incentivo que os fãs do Batman, né, dirigem a mim, foi que eu fui convidado para fazer o Injustice 2. E eu me senti muito feliz fazendo o personagem. Márcio, já que entramos no assunto videogame, teve uma onda, há um tempo atrás, eu acho que ano passado, ano retrasado, de celebridades fazendo dublagens em videogame e foram muito criticados. Muito. A Peach, por exemplo, que fez a dublagem no Mortal Kombat, ela foi massacrada, assim, tipo, ninguém gostou da voz dela na dublagem. O Roger fez uma dublagem também no jogo Battlefield, que também foi massacrado, assim. Tipo, os fãs odiaram ver um artista fazendo a dublagem. O que você acha sobre pegarem celebridades que não são do meio, que não são atores, e colocarem para fazer uma dublagem? Sempre pedem a minha opinião sobre isso e a minha resposta é padrão, Juliano. Essa polêmica está longe de acabar, porque algumas celebridades se dão bem, fazem o trabalho,
no mesmo nível de profissionalismo e experiência dos dubladores e não deixam nada a desejar. Outros vão e acontece isso que você está dizendo, acaba desagradando os fãs. É uma polêmica que não vai acabar. O distribuidor tem esse direito, ele chama uma celebridade porque ele quer sucesso comercial para aquele trabalho. E aí ele investe, paga um cachê muito alto, um dublador jamais terá essa chance de ganhar o cachê que as celebridades ganham para fazer a dublagem. E isso vai continuar, isso não vai continuar. Essa polêmica, a contrariedade do dublador, porque vê o seu trabalho sendo menosprezado, sendo colocado de lado pelas distribuidoras, isso não vai acabar nunca. Essa polêmica não tem. Márcio, como que você avalia o mercado da dublagem hoje? Esse mercado vai existir sempre, porque os trabalhos em dublagem, as séries, os filmes para cinema, agora os games, sempre são um mercado garantido para o dublador. As portas estão sempre abertas para novos valores e o ideal seria que nós todos fôssemos bastante profissionais e que tivéssemos a consciência, né, e que tenhamos a consciência de fazer um trabalho bastante profissional que agrade tanto ao distribuidor quanto os fãs que gostam dos personagens. Márcio, qual o conselho que você dá para uma pessoa que está pensando em migrar agora para a dublagem? Que ela tenha uma perfeita leitura em voz alta, que saiba um pouco de inglês. Se souber bastante de inglês, tem metade do caminho andado. Se tiver uma boa leitura em voz alta, então ela tem as ferramentas para poder entrar nessa profissão, fincar o pé e marcar o seu espaço. Márcio, na sua opinião, todo ator é um bom dublador? Ou todo dublador é um bom ator? Esse jogo é legal. Um ator pode ser um bom dublador pode ser um bom ator. Temos casos e casos. Não dá para especificar, mas tem dubladores que dão show fazendo teatro ou cinema, e tem atores de cinema e de novela e de teatro que já chegaram na dublagem e não conseguiram se destacar, não conseguiram fazer um bom trabalho. Márcio, acompanhando a sua história no Wikipedia, eu percebi que você teve poucos trabalhos como ator na televisão. Por que isso? Porque nunca foi o meu foco. Eu sempre gostei de trabalhar com a voz, no rádio, fazendo narrações, fazendo comerciais para rádio, TV e cinema e dublando. Teatro para mim, cinema, novela, não. Isso nunca foi o meu forte, eu nunca procurei fazer isso e nunca me esforcei para poder entrar nesse mercado. Não é muito comum a gente ver os dubladores trabalhando em TV, fazendo novelas, filmes. Não é muito comum. Muitas vezes quando a gente encontra um ator assim fazendo um personagem numa novela, você escuta a voz dele e você já lembra, esse cara é dublador, eu já conheço a voz dele. Eu não conhecia o rosto dele, mas a voz dele eu já conheço. Por que você acredita que os dubladores acabam não trabalhando no meio com a sua imagem, apenas com a voz? Porque o dublador é muito apaixonado pelo que faz e ele gosta dessa variedade de trabalho. Um ator de teatro ou de cinema ou de TV, de novela, fica no compasso de espera. Que papel vão me chamar agora para fazer? Aí faz um padre ali, faz um policial acolá. Na dublagem não. Ele faz, às vezes, num dia, 5, 6 personagens diferentes. E eu acho muito, tenho certeza de que o dublador adora essa diversidade emocional do trabalho dele. Márcio, onde é o grande mercado da dublagem? Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro sempre foi a meca da dublagem.
Mas de uns tempos para cá, São Paulo tem uma preponderância nesse mercado. Está trabalhando muito. Hoje eu tenho certeza de que São Paulo trabalha muito mais na dublagem do que o Rio de Janeiro. Márcio, há algum ator ou personagem que você assiste assim e fala, nossa, eu queria dublar essa pessoa, eu acho que a minha voz ficaria excelente nela, assim. Tem alguém que você olha e fala, não, eu gostaria de dublar ele? Sim, eu estou pensando aqui agora, tem um ator que eu gostaria muito de dublar, chama-se Kevin Spacey. Ele tem um tipo de interpretação que é muito parecida com a do Clint Eastwood. Ele é muito suave, ele fala muito, né, a emoção dele está no olhar, na expressão facial. A voz dele também é muito pequena, é como a do Clint Eastwood. É um personagem, é um ator que eu gostaria muito de dublar. Márcio, como é na rua? As pessoas reconhecem os seus personagens na hora que conversam com você? Elas falam, pedem para você fazer algum personagem? Como é a sua relação com os fãs? Sim, reconhecem muito a minha voz em táxi, em restaurantes, no telefone, numa loja, fazendo uma compra. E a reação das pessoas é sempre de espanto. Olha que coisa, eu estou acostumado a ouvir sua voz, não sabia que era você. Isso é sempre muito agradável. Márcio, você já conheceu algum dos atores que você dubla? Você já teve contato com eles? Já emendando a mesma pergunta, tem algum dos atores ou personagens que você gostava muito e ficou muito feliz de poder estar sendo a voz dele no Brasil? Não, nunca me aproximei de nenhum ator que eu dublei. Quase me aproximei do Leonard Nimoy, que é o Spock. Mas eu não tinha tempo, era uma coisa meio corrida, ele veio, ficou só em São Paulo e eu não tive como vir a São Paulo com os trackers para poder ter um contato com ele. Infelizmente não tive. Para encerrar, Márcio, o que você acha do momento político e cultural em que estamos vivendo no nosso país, onde a cultura tem sido ceifada de verbas, onde estão querendo acabar com a carteira profissional de artista e parece que a cultura, as artes e tudo tem perdido a importância no nosso país neste momento. Gostaria de saber qual que é a sua opinião por esse momento que a gente tem vivido agora, onde até o nosso direito de ser artista tem sido perseguido. O momento político, na minha opinião, é desolador. Falta confiança no eleitor, falta confiança em todo mundo. É uma troca de políticos. São pessoas que não conhecemos, são pessoas sem currículo, onde o que predomina é o interesse partidário, é o interesse de grupos. E, lamentavelmente, a cultura, para essa gente, talvez seja considerado supérfluo. Não há investimento, orquestras com músicos aguardando meses pagamento, com uma programação cultural fraca. Não há incentivo para as artes. Eu não quero ficar como arauto do negativismo, mas depois de 40 e tantos anos militando no meio, conheço de sobra os anseios e as nossas frustrações. Eu acho que não vou ter tempo de ver alguma mudança nesse aspecto. Desculpe, eu queria ter dado uma opinião um pouco mais positiva, mais incentivadora, mas desculpem, de novo, é a minha opinião.